Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, concordo comigo que houve um planejamento, que Deus não decidiu do nada. Houve um pensamento, houve uma ação intencional de Deus em criar. E para que Deus criou nós? Bem, Deus criou a gente por vários motivos. E um deles é ser amado. Nós falamos que Deus é bom. E a bondade de Deus é incrível. E essa bondade, ela tem que ser compartilhada. E compartilhada com seres humanos, que somos nós. Então, Deus cria a humanidade com um plano de se dar para a humanidade, dentro do seu amor, dentro da sua graça, dentro da sua misericórdia. E Ele cria a humanidade com um plano de ser conosco família. E estar em família, uma família saudável, uma família unida, é tão gostoso, né? Eu costumo dizer que o lugar mais gostoso do mundo é no abraço de Deus. O lugar mais gostoso de estar no mundo é no abraço do Senhor. E Deus continua fazendo planos para a gente durante toda a história da Bíblia. E a Bíblia é a história de um Deus que vai em direção ao homem e um homem que vai em direção a Deus. É o encontro de dois seres apaixonados. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá em Timóteo 2, do versículo 3 ao 4, fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus cria o ser humano com um plano de que nós conheçamos a verdade, conheçamos Ele. E Deus sabe que Ele é um Deus bom, presente, justo, um Deus amável. E Ele faz o homem com o plano de que o homem conheça Ele. Em Salmo 139, 13 diz: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste desde o ventre da minha mãe. Quem é mãe aqui? Tenho certeza que quando você recebeu a notícia, pouco tempo depois você começou a fazer planos, né? Eu não sou pai ainda, mas minha esposa está de prova que eu vivo fazendo planos para os nossos futuros filhos. Por que a gente faz planos? Porque nós amamos os nossos filhos. E quem somos nós para Deus? Filhos. Então, quando você, que é mamãe, estava com o seu filhinho ou sua filhinha lá no seu ventre, você que é pai, quando recebeu a notícia, você começou a planejar. Não, que eu vou no jogo com meu filho. Não, mas é que eu vou fazer a comida que ela gosta, vou colocar um lacinho. Não, mas eu vou levar ele para passear. Eu vou ensinar-o para casa. Vou crescer com eles, eu vou ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor. Planejar. Deus planeja a nossa vida mesmo antes de nós termos ela concebida. E isso é incrível. Nós não existíamos e Deus já planejava. Hoje foi um dia planejado pelo Senhor. Quando? Sei lá. Bilhões, trilhões de anos atrás, Deus já planejava esse dia. Que você ouviria, planejou amanhã. O que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. A gente pode imaginar. Mas Deus sabe. E o que passa na cabeça de Deus para amanhã? Uma coisa que eu sempre penso. Existem acontecimentos que podem
chegar na nossa vida que a gente nem tem ideia de que faz parte de um plano maior de Deus para nós. O pastor falou um pouquinho atrás que existem situações que nós somos livrados mesmo sem a gente saber dos livramentos. O que é isso além de um plano de Deus? Aí você sai atrasado de casa, meio que arrumando no ônibus, aí pensa que não, o ônibus que você pegaria, ele bate. Livramento do Senhor. Deus, Ele planeja cada passo que a gente dá na vida. Deus é um Deus de planos. E a gente sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Jó 42:2 fala que bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E em Jeremias 29:11 fala assim: eu, o Senhor, sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Eu, o Senhor, que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. E os pensamentos que Deus tem sobre você, pausa. Mesmo você não sendo a melhor versão de você mesmo, mesmo você não sendo tão justo quanto você poderia ser, mesmo você não sendo tão fiel como você poderia ser, mesmo você não sendo tão verdadeiro como você poderia ser, mesmo sendo você quem é, despausa. Os planos de Deus são planos de paz. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor. Pensamentos de paz. E aí o que isso nos traz? Ei, se você começa a pensar sobre você que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não merece, que você... A maneira como você vê você é a maneira como você ensina o outro a te ver. A maneira como você se ama é a maneira como você ensina o outro a te amar. A maneira como você se valoriza é a maneira como você ensina o outro a te valorizar. A maneira como você se respeita é a maneira como você ensina o outro a te respeitar. E nós sabemos que nós somos amados demais para Deus, para a gente poder olhar para a nossa vida e desperdiçá-la no dia a dia ocioso, sem planejamento, vivendo como se, deixa a vida me levar. Nós não somos um povo que deixa a vida me levar. Nós não somos um povo displicente com o nosso futuro. Até porque nós que temos Cristo tatuado no peito, nós não respondemos por nós somente, nós respondemos por um Deus. Então aquilo que eu faço não impacta somente na minha vida, impacta naquele que vê a mim e vê o Deus a quem eu creio, a quem eu sirvo. Por isso que é importante você aprender, nós aprendermos que Deus planeja cada passo das nossas vidas. E os nossos planos? E quando eu decido planejar alguma coisa para mim, será que Deus me incentiva? Será que Deus me motiva a sonhar, a planejar? Será que Deus gosta quando eu falo assim: ai Senhor, ano que vem eu quero tirar carteira. Eu tenho a meta de passar uma prova do concurso público. Ano que vem eu quero ser mãe. Ano que vem eu quero tirar uma boa nota no Enem. Ano que vem eu quero tirar 1000 pontos no Enem, na redação. Será que isso é agradável ao Senhor? Bem, não precisa abrir sua Bíblia, mas lá em 1 Coríntios 9:26 fala assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu vou repetir. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu preciso de um destino, eu preciso de um plano, eu preciso de um objetivo. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve? Isso é errado, né? Eu preciso de um objetivo. Eu não posso sair vivendo a minha vida como se nada tivesse valor, nada tivesse importância. Tem que ter objetivo, tem que ter meta. Filipenses 3:12 fala: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado
com Jesus. Eu preciso continuar buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E na nossa Bíblia está entupida de promessas e sonhos que Deus quer para nós, que nós sejamos frutíferos, que nós comamos do melhor dessa terra, que nós possuamos da terra, que aonde quer que a planta dos nossos pés pisarem, será nos dado por herança, que nós fomos curar os enfermos com a nossa ministração. Deus tem planos para a gente e a gente tem que fazer com que isso se cumpra na nossa vida, sonhando e planejando também. Lá em 1 Coríntios 10, 31 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, será que existe algum plano que eu possa ter que não agrada a Deus? Sim. Nos meus desejos, nas minhas vontades, pode ser que exista algum pensamento que eu tenho que foge do que Deus quer para a minha vida. Mesmo que esse plano seja um plano bom, justo. Talvez é meu sonho ser policial. Mas não é o sonho de Deus. Deus quer que talvez você não siga para essa carreira. Como é que eu vou saber se é ou não o sonho de Deus? Orando. E oração é conversa, é diálogo com Deus. Então, por isso que nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma maneira que eu penso muito estratégica e muito alinhada com Deus para eu planejar. Olha, nós estamos em dezembro. Dezembro é um mês de muita retrospectiva, né? A gente olha muito para o passado. Aconteceu isso em janeiro, no meio do ano aconteceu essa outra coisa, meu filho adoeceu tal data. A gente olha muito para trás. E aí, olhando para trás, a gente tem muita expectativa. A gente projeta muito no futuro, baseado naquilo que nós vivemos. E será que eu posso, todas as vezes, basear naquilo que eu vivi para projetar o futuro? Nem sempre. Às vezes, aquilo que você viveu nesse ano que está acabando, foi algo específico para esse ano, acabou, passou, vida que segue, e aí agora é hora de projetar e planejar para o ano que vem. E no ano que vem, quais são os desejos do seu coração? Será que no ano que vem, as suas metas, seus objetivos, seus planos, eles são alcançáveis? Quando você olha para você acha que você consegue alcançar aquilo que você estabeleceu? Antes disso, você já estabeleceu algumas metas para o ano que vem? Se sim, glória a Deus. Que bom que você sonha, que bom que você planeja. Se você está começando a pensar, ótimo, muito bom. Se você ainda não começou, vamos começar agora. Melhor agora. E aí, eu quero passar para vocês alguns pontos que são bem interessantes para a gente poder começar nesse planejamento. A primeira coisa, quem é você? O que é você? Você já se perguntou quem é você? Já fez essa pergunta para você mesmo? Nós sabemos parte dessa resposta. Nós somos um sonho de Deus, nós somos geração eleita, sacerdócio santo, nós somos o alvo que foi escrito lá atrás, que um dia conheceremos a Jesus. Mas quais são as características que te fazem você ser quem você é? Você já se perguntou isso? Quem você é? Mas não é a aparência física, suas características. Você é uma pessoa calma, extrovertida, agitada, paciente, inquieto, ansioso. Você é uma pessoa mais reservada, mais extrovertida. Quando eu sei quem eu sou, fica muito mais fácil para eu poder saber o que eu quero ser. Está entendendo? Quando eu sei quem eu sou, fica muito mais fácil eu entender o que eu quero ser, o que eu quero alcançar, o que eu quero fazer da minha vida e para que eu quero fazer isso que eu busco fazer.
Por isso que é importante a gente entender quem somos nós. Dentro dos nossos desejos, tem gente que quer fazer faculdade, tem gente que não. Há erro em uma dessas escolhas? Claro que não. Quais são os seus limites e quais são as suas qualidades? Qual é o seu limite? Quais são os seus limites? Quem já fez entrevista de emprego aqui? Ih, todo mundo, né? Já viu? Lembra quando as pessoas perguntam assim: me fala 3 características positivas. Agora me fala 3 defeitos. Aí quando fala assim, você fica assim: é porque característica positiva, eu sou perfeccionista, eu sou organizado e eu sou dedicado. Quer que eu falo mais? Eu tenho mais coisas para falar. Fala 3 defeitos. Eu sou ansioso, eu sou... A ansiedade é muito alta. Eu já falei que eu sou ansioso? Não, né? Pois é, eu sou ansioso. A gente não sabe falar de nós mesmos. A gente sabe falar do outro. Porque fulano é assim, 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 assim. Esses são os defeitos dele. Uma lista enorme de defeitos. E algumas qualidades também. Mas quando nós vamos falar de nós mesmos, a gente tem uma baita dificuldade, porque a gente não olha para nós mesmos. A gente olha para o outro. O nosso olhar está direcionado para o outro. E a gente tem que olhar para nós mesmos para fazer uma análise. Muitos de nós só olhamos para nós mesmos na hora da Santa Ceia. Observai, pois, o homem a si mesmo, então cômodo. Às vezes é só nesse momento que a gente para e começa a pensar: nossa, eu fiz isso, fiz aquilo. Está na hora do corpo de Cristo saber a sua identidade na terra. Está na hora de nós, como servos do Senhor, aprendermos o que nós podemos fazer dentro das nossas capacitações. Foi assim com os discípulos. Foi assim com os profetas. Foi assim com o povo eleito. Cada pessoa tem uma característica individual, uma característica particular. Você é único. As suas características definem você, e essas características foram escritas por Deus. É lógico que há características que podem ser melhoradas, e por isso que é importante você se observar. Então, a partir de hoje, eu quero propor um desafio de você se observar, de você se analisar, e de você, hora ou outra, perguntar para o seu cônjuge, perguntar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua filha, para o seu pai: ei, fala um pouquinho de como você está me vendo. Como você me vê? Como eu fui nesse mês? Me fala um ponto negativo nesse mês que eu fiz, que eu posso melhorar. Será que você tem essa coragem? Tem que ter, tem que ter. Imagina você falando para a sua esposa: amor, fala aí 5 defeitos meus nesse mês. Mas só 5, viu? Só 5. Fala com honestidade. Isso é um treinamento para que nós possamos conhecer nós mesmos. Quando eu sei quem eu sou, eu sei até onde eu posso ir. Entendem isso? Isso é muito importante. E aí, vai algumas dicas. Você vai começar a traçar objetivos. Para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui a 5, 10, 15 anos. Eu fiz um roteiro aqui, vou mandar para o pastor vai colocar na família Hebron. Esse objetivo é algo que você realmente deseja? Será que esse plano que você está colocando no seu coração é seu? Ou é outra pessoa que está falando assim: eu acho que você dá certo fazendo isso. Será que esse sonho que você quer alcançar, esse plano, é seu de verdade? Está no seu peito? Pulsa em você? Ou será que é um desejo do outro? Eu ouço muito isso. Eu sou dentista porque meu pai falou que eu seria um bom dentista. É um desejo seu? Esse desejo, ele está alinhado com o desejo de Deus? Aquilo que você planeja é algo que está alinhado com os propósitos que Deus tem para a sua vida? Essa pergunta é essencial. E como é que eu sei? Bem,
Seja a paz o árbitro do vosso coração. Seja a paz o árbitro, o juiz do vosso coração. Se eu estou em paz, se eu pergunto a Deus, se eu consulto a Deus, e isso não fere nenhum princípio, valor de Deus, está na bênção. E é importante esse desejo que você tem, essa meta que você propôs, ela é importante o suficiente para você gastar esforço, investir tempo nela. Às vezes, a gente quer uma coisa e é tão custoso, é tão complicado, que o resultado não vale o esforço. Então, a gente tem que ser inteligente, até nos planos que a gente faz. Aquilo que eu estou me propondo a fazer, vai valer o esforço? Por exemplo, quero fazer academia 6 vezes na semana, durante 1 hora, durante todas as semanas do ano. Só que eu trabalho, por exemplo, com trabalho braçal, durante o dia inteiro, aí chega 7, 8 horas da noite, eu vou para a academia, fico lá 1 hora, gastando mais energia, fazendo mais esforço, aí eu chego em casa, eu vou ter com a minha família, com a minha esposa e filhos, destruído de acabar de cansaço. Será que vale o esforço? Ou será que não é só um luxo seu? Por isso que a gente tem que ter aquele pensamento de o esforço tem que ser condizente com o resultado. E aí, o esforço tem que ser condizente com o resultado. Deus fez um esforço absurdo por nós. E lá em Isaías 53, 11, está falando sobre o momento que Jesus foi crucificado, que ele foi tomado como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E lá no versículo 11 do capítulo 53 de Isaías, o profeta vai falar o seguinte: e vendo o penoso trabalho, se alegrou. O seu penoso trabalho se alegrou. O fruto do seu penoso trabalho. E quem é o fruto do penoso trabalho de Cristo? Nós. Valeu a pena? Para Jesus valeu a pena, para Deus valeu a pena. Ah, graças a Deus, para nós valeu a pena, porque senão a gente não estava aqui, né? E olhando para o fruto do seu penoso trabalho, ele se alegrou. Meu Deus, imagina Jesus pregado, morrendo já de asfixia, quase sem pulso. Os discípulos quase todos foram embora. À frente, João e Maria. Os soldados zombando dele, aquele escárnio. E aí ele olhando para você e com esse pensamento: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Isso é um plano bem sucedido. Custou muito. Por isso que é importante a gente entender o esforço que eu faço para alcançar esse objetivo que eu tenho, ele é um esforço justo? Ele vale a pena? Ou será que é só um luxo que eu quero ter? Segundo ponto, tem uma sigla que eu uso para poder fazer esses planos, que fica bem legal para a gente poder entender, que é o TRAME, T-R-A-M-E, TRAME. O que significa o TRAME? T de tempo, o prazo. Cada plano que nós vamos fazer, a gente tem que ter um prazo para poder cumprir ele. Por exemplo, quem tem carro aqui? Você consegue pagar o IPVA de 2023 em dia, em dezembro de 2023? Consegue pagar o IPVA de 2023, que lança lá em janeiro, em dezembro de 2023 em dia? Em dia não, porque tem um prazo. Quem tem menos de 30 anos aqui? Felipe, por exemplo, Felipe, vamos imaginar, Felipe, que você queira ser policial. Qual é a sua idade, Felipe? Desculpa perguntar. 25. O Felipe tem o prazo, o tempo de 5 anos para poder entrar para a polícia.
porque depois de 5 anos esgota o prazo. Ou seja, os planos que nós vamos fazer têm que ser baseados num prazo honesto. No começo do ano, a gente vai gastar um tiquinho mais com IPTU, com IPVA, com material das crianças, etc, etc. Então, existe um prazo para cada plano. O outro é R de realista. Eu não uso óculos. Assim, se eu quiser fazer um exame para poder ser piloto de avião, para mim é tranquilo porque eu não uso óculos. Mas você sabia que para ser piloto de avião tem o brevet, que é a carteira de habilitação para ser piloto, precisa ter uma acuidade ou uma qualidade visual de 100%? Você pode até usar óculos, mas há um dificultador. Então, você tem que ter realidade dentro dos seus limites. Se eu tenho alguma limitação física, talvez exista algum plano que eu não vou conseguir realizar. Realista. Às vezes, nós que somos cristãos, nós nos apegamos na força do nosso Deus e a gente acaba que nos tornamos pessoas frustradas porque a gente passa por cima de um limite físico nosso, físico, psicológico, etc, etc, porque nós cremos que, vai dar certo, daqui a pouco dá certo, daqui a pouco Deus abençoa e aí eu vou conseguir. A gente tem que ser realista. Existem planos que não nos cabem. E é difícil acreditar nisso, é difícil aceitar nisso, mas nós somos um povo que sonha. Mesmo que em algumas realidades há uma esterilidade, ainda assim nós somos um povo que sonha. Ainda que na velhice, ainda há esperança, por exemplo, de gerar. E a gente sabe de algumas histórias assim na Bíblia, né? O outro, metas alcançáveis. Eu não posso colocar uma meta, para mim, uma meta que é inalcançável. Eu quero comprar uma casa de 500 mil reais no ano que vem. Só que eu só recebo um salário mínimo. Não dá. A gente tem que colocar metas alcançáveis. Eu quero poupar R$ 1.396 por mês no ano que vem. Só que isso vai um tiquinho a mais do meu salário mínimo. Então não dá. Tem que ser meta alcançável. Por exemplo, eu coloquei uma meta de ir na academia 3 vezes por semana no ano que vem. Eu dou conta de ir mais? Dou. Os meus horários são flexíveis, então eu consigo ajustar os dias. Mas eu vou conseguir alcançar essa meta? Não. Vai ter dia que eu vou estar cansado, vai ter dia que vai ter algum problema na família, vai ter dia que eu vou estar cansado de novo, e aí eu não vou querer ir. Então eu tenho que colocar metas alcançáveis. Estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás, e ele falou assim comigo: ano que vem eu estou cheio de metas. Bateu no peito e falou cheio de orgulho das metas dele. Eu falei, então me fala uma meta que você tem. Aí ele falou assim: ano que vem eu quero ir para Bangladesh, eu acho que é isso. Eu nem sei, isso é descer na Europa, né? Eu não sei. Bangladesh, e eu quero ir para a Itália. Fechou. Você sabe o que tem que fazer? Não, acho que dá para ir de trem para lá, né? Bem, na Itália eu sabia que não, mas Bangladesh eu nem sabia onde que era Bangladesh, então eu tenho que ter metas alcançáveis. Outra coisa importantíssima, meta mensurável. O que é uma meta mensurável? Que eu consigo observar o desenvolvimento dela.
será que eu estou avançando? Será que essa meta, esse plano que eu estou colocando para a minha vida, eu estou conseguindo colocá-lo em prática? Está dando para acompanhar? Eu estou conseguindo observar minha evolução? Por exemplo, eu tenho uma meta de, sei lá, emagrecer 10 quilos no ano que vem. Eu tenho uma meta de emagrecer, pronto. Essa é a minha meta, emagrecer. Qual que é a sua meta para 2024? Emagrecer. Como é que você consegue medir isso? Você tem coragem de subir na balança? Se você não tem coragem de subir na balança, essa meta é imensurável, você não consegue medir ela. Então, por isso que é importante você colocar metas específicas, que é a última. Meta específica é específica para você, aquilo que cabe para você, aquilo que faz sentido para você. Não é que faz sentido para o outro. Então, exemplos de meta. Quero perder 500 gramas por mês. Dá para alcançar essa meta? É uma meta mensurável? É uma meta realista? Pois é, eu quero poupar R$ 20 por semana. Dá para poder mensurar isso? Dá para poder controlar isso durante a semana? Dá. Então, eu preciso ter metas que eu consiga observar ela. Deus, ele consegue observar a evolução do plano dele através da história. Por exemplo, quando Cristo veio aqui, ele veio como Cordeiro Santo. Ele veio para fazer a expiação de todos os pecados da terra. Mas será que antes de Cristo, houveram algum ou alguns cordeiros? Houveram inúmeros cordeiros que foram sacrificados para fazer expiação temporária dos pecados no homem na terra, com uma diferença. Aqueles cordeiros, eles não eram os cordeiros de Deus. Eles eram o cordeiro. Eles faziam a expiação dos pecados por um tempo determinado. Então Deus, ele consegue ver a evolução dele à medida que o tempo avança na vida da humanidade, na sua vida também. Uma coisa importante demais, anota. Quem tem filhos em idade escolar aqui? Crianças, adolescentes. Quando os filhos anotam, quando as crianças anotam, fica muito mais fácil, porque faz uma lembrança visual da sua meta. Se eu escrevo uma lista de 40 itens, se eu planejo 40 planos para o ano que vem, e fica aqui na minha cabeça, qual que é o plano de número 27 mesmo? Qual que é o plano de número 39? Qual que é o terceiro plano? Eu não lembro. É por isso que eu preciso anotar, porque quando eu anoto, duas coisas acontecem. Primeira, eu consigo lembrar daquilo que eu planejei. Segundo, faz com que eu exija mais de mim mesmo. Então, eu pego o plano e prego na porta do meu guarda-roupa, no espelho do banheiro, na porta de entrada de casa. Toda vez que eu olho, nossa, academia. Vamos lá. 3 vezes por semana, né? Academia. E isso vai fazendo com que eu crie uma disciplina. E sabe, gente, uma das coisas que nós, cristãos, nós falhamos muito, que a gente não tem disciplina. A gente tem pouquíssima disciplina. Disciplina para orar, disciplina para ler a Bíblia, disciplina para jejuar, disciplina para evangelizar. A gente não tem disciplina com as bases espirituais. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de falar, arrume a sua cama. Comece o dia, ore e arrume a sua cama. Por quê? Escovar dente é um hábito. Não é uma questão de organização. Você não planeja bem, amanhã, na hora que eu acordar, eu vou escovar o dente. Você vai no automático mesmo. Mas arrumar a cama é uma questão de disciplina, de organização. Por isso, faça o melhor para você pensar sobre as suas metas, anotar elas e fixá-la.
em um local que você consiga enxergar. Muito importante também é priorizar. Quais são as suas prioridades para o ano que vem? Eu não consigo priorizar tudo. Quando eu priorizo tudo, tudo se torna supérfluo ou bobo. Não tão importante assim. O que é a coisa mais importante para você fazer no ano que vem? Como é que eu sei disso? Se baseie na sua vida, até agora. Aquilo que fez falta para você, aquilo que doeu nesses anos que se passaram e que está se passando, e priorize. Não, beleza, Glauber, eu quero priorizar a minha vida espiritual. Como? Coloca lá no topo da sua lista. Vida espiritual. Para não ter desculpa. Não, beleza, também eu quero priorizar a minha vida acadêmica, né? Eu quero priorizar os meus estudos. De que maneira? Realmente você tem essa consciência de que essa área dos estudos, da vida espiritual, da vida familiar, da vida financeira, da vida ministerial, é algo importante para você priorizar? Se você não prioriza, tudo é importante. Então, vai uma dica bem legal para você. Aí no dia a dia, separe aquilo que é urgente daquilo que é importante da sua vida. O que é uma coisa urgente? Filho passou mal, está vomitando. É urgente? Filho passou mal, está vomitando. É urgente? Corre para o hospital, filha. Meu filho espirrou. Saiu melequinha. É urgente? Não. Então, a gente tem que aprender o que é urgente daquilo que é importante. Eu tenho que marcar a consulta do pediatra para o meu filho. Isso não é mais necessário, emergencial, do que, por exemplo, levá-lo ao hospital quando ele passa mal. Aprenda, isso é para a vida, aprenda a separar aquilo que é urgente daquilo que é importante. Nem tudo que é importante é urgente. Nem tudo que é importante é urgente. Mas tudo que é urgente é importante. E por último, comece. A gente tem o hábito de ficar só na expectativa, só nesse, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí vira o tempo, passam os meses, e a gente não fez nada. E aí você começou aquela meta que você tinha de fazer uma caminhada aqui na praça, é que janeiro não deu, fevereiro foi apertado, e aí em março eu adoeci. Comece. E assim, comece devagarzinho, sem empolgação demais. Às vezes nós falhamos porque a gente é tão empolgado, a gente tem tanta energia inicial, a gente começa aqui com um gás todo. Aí chega no meio do caminho, a gente esmurece. Então comece, mas comece com passos pequenos. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, é fazendo uma coisa de cada vez. A pressa, ela atrapalha a perfeição, ela atrapalha o sucesso, os planos bem feitos. Então, a coisa mais importante das nossas vidas é servir a Deus de todo o nosso coração, amá-lo de toda a nossa alma. E tudo isso que a gente faz, seja fazer uma faculdade, seja ministrar um louvor, seja falar com a nossa mãe, com o nosso cônjuge sobre o Senhor, seja estudar, seja trabalhar, tem que ser para glorificar a Deus. Quando isso acontece, é natural nós termos um parceiro de plano, que os planos não são frustrados. Pensa que gostoso que é você falar assim com Deus: Senhor, ano que vem eu quero comprar minha casa, sair do aluguel. E você descobrir na palavra do Senhor que isso também é plano de Deus.
E aí, quando você ora o Senhor, Senhor, manda provisão. Aí você olha para o lado, vem provisão. Senhor, manda mais. Você percebe que os seus planos já não são só seus planos. Os seus planos são compartilhados com aquele cujos sonhos e os planos não são frustrados. Isso é incrível. É por isso que nós somos um povo que resiste. É por isso que nós continuamos. É por isso que entra nação, derruba nação, entra tempo, sai tempo, nós continuamos. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Nós que temos um Deus que é todo-poderoso e planeja com alegria os nossos sonhos. Quando eu for pai. Isso é uma das coisas que eu sempre penso. O meu filho chegando em mim e falando assim, papai, na semana que vem, a gente vai ter um campeonato de futebol na escola e eu quero fazer um gol de bicicleta. Eu imagino que eu vou torcer por ele, tanto quanto ele. E eu vou fazer de tudo para que esse sonho dele se realize, dentro daquilo que me cabe. Levarei ele nos treinos, comprarei a chuteirinha dele, falarei para ele melhorar nesse e naquele outro aspecto. Assim é Deus com você. Quando os seus planos estão alinhados com os planos de Deus, aí sim, tudo flui. Porque os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Muito maiores que os nossos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tem uma outra parte desse versículo. Segundo o poder, o seu poder, que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Pensa num apartamento como o seu sonho. Deus te dá uma casa de 4 quartos com suíte. Pensa num filho dando orgulho para você. Você vai chorar de orgulho a vida inteira pelo seu filho. Pensa num casamento saudável. Você vai ministrar sobre casamento para outras pessoas. Pensa numa velhice cercada de pessoas amáveis. Você vai envelhecer sabendo o que é o amor de uma família. Deus tem planos muito maiores que os nossos. Cabe nós sonharmos e planejarmos. Não é errado planejar. É errado planejar planos que fogem dos princípios de Deus. Aí, Deus não compadece e não compartilha com os nossos sonhos. Eu quero ganhar no jogo de bicho. Imagina Deus falando com meu filho, jogo de bicho, meu filho. Vai trabalhar. Que o Senhor possa enxertar em nós os sonhos e os planos dEle. Que Deus possa fazer com que nós vejamos o que Ele sonha para nós. Que Deus revele para nós quais foram os sonhos que Ele sonhou para nós há 1 trilhão de anos atrás, quando antes da formação do mundo, o Senhor já nos conhecia. Que o ano de 2024 seja um ano de sonhos realizados, metas alcançadas, alvos cumpridos, e no final de 2024, daqui a alguns meses, dezembro de 2024, você possa falar assim, uau, deu certo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça você sonhar os sonhos dEle, que o Senhor faça você realizar os planos e os sonhos que Ele tem para a sua vida, para a sua família, e que você seja o motivo do sorriso de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.
Glória a Deus. Quem foi abençoado? Bom, está aí gravado, salvo no YouTube. Semana que vem nós vamos ter, como diz, cada quinta-feira, Deus vai estar ministrando algo tremendo como foi hoje. E enquanto o Glauber falava, eu lembrei de duas coisas. Essa semana eu conversava com um casal e eles me disseram que encontraram um papelzinho, aqueles que a gente distribui nos 6 dias de oração, aqueles são mais do que metas, né? São causas impossíveis que a gente coloca a cada início de ano. E eles disseram, pastor, nós encontramos numa Bíblia, que a gente estava lendo lá, encontramos o papel, não tem nem data, a gente esqueceu de colocar a data, mas foi algo tremendo, porque todos os itens que a gente colocou, todos eles Deus respondeu. Desde a volta do filho que estava desviado, coisas grandes como essa, né? Porque só quem pode trazer o homem de volta para o caminho é o próprio Deus, Ele que vai atrás da ovelha que se perde. A gente ora, a gente fala, mas quem traz o coração é Deus. E coisas simples, coisas pequenas que eles colocaram lá, e que Deus foi abençoando, eles nem lembravam do papel. Quando olharam lá, eles ficaram muito felizes, muito alegres, porque Deus respondeu a oração. E a outra coisa que me veio ao coração, irmãos, à mente, enquanto o Glauber estava falando, foi de uma palavra que Deus uma vez deu ao meu pastor, para a gente entender essa questão que compete a nós. Às vezes você tem promessas, mas as promessas, muitas vezes, não são apenas responsabilidade de Deus. Então, por exemplo, Deus deu ao meu pastor uma palavra. Você vai anunciar, vai pregar em muitas nações. Ele pegou aquela palavra, mas não se preparou, porque de fato Deus cumpriu. Levou ele, mas ele não sabia falar absolutamente nada que não fosse o português. Deus não tinha falado. Então era no mínimo para pensar assim, gente, se eu vou para fora, no mínimo o inglês eu preciso estudar. E aí ele precisou de um intérprete, e ele conta que foi muito, isso eu estou falando porque foi o que ele passou para nós. Foi muito difícil para ele estar ali naqueles dias, ministrando com uma pessoa interpretando ele. Não era do mesmo jeito e tal. Se ele soubesse, teria sido muito melhor. Então o que eu quero dizer, irmãos, às vezes Deus está colocando algo nesses dias, ou já tem falado algo com você. Então, irmãos, é para a gente pegar essa promessa e dizer, Deus vai fazer isso. Agora, o que é que eu tenho que fazer para cooperar com o propósito que Deus tem para a minha vida? Então, alinhar isso à nossa atitude. E isso a gente coloca como meta. Então, você viu aí, tem área, olha, vamos ler? Olha lá, tem vida espiritual. O que é que você pode colocar? Não é agora não, você vai levar para casa, vai escrever no lápis, com a borrachinha do lado, pode ser que você queira refazer. O que é que você tem como meta na sua vida espiritual? Pastor, estou tanto tempo na igreja, nunca li nem o Novo Testamento. Então, olha aí, vou ler o Novo Testamento. De que maneira você vai ler o Novo Testamento? Tem que ser mensurável, né? Tem que ser atingível, realista. Você vai ler os 27 livros numa semana? Não. Então, eu vou ler pelo menos 2 capítulos. Faz a conta. Quantos capítulos tem o Novo Testamento? Divide pelo ano. Então, eu vou ler tantos capítulos por dia, para você poder alcançar. Irmãos, é uma sensação de bem-estar quando a gente tem uma meta e que a gente alcança aquela meta. Pode ser pequena, 3 vezes por semana. Se você vai 3, você fica, Se você vai 4, você dá glória a Deus e fala em língua estranha. Não é? Então, vida espiritual, o que é que você pretende fazer? Para ter um crescimento, olha aí, prioridade. O que é que você pretende fazer? Na sua saúde. Está aí o exemplo da academia, comer melhor, aquele tratamento que você está postergando, né, protelando já há tanto tempo, quem sabe esse ano você não faz. Casamento, família, o que é que você pretende fazer para melhorar o seu relacionamento? Seus filhos, seu marido, sua esposa.
sair com ele, comer cachorro quente uma vez por mês, sei lá. Tem que ser uma coisa alcançável, né? Vida acadêmica, ministerial, o que é que você pretende fazer para Deus? Para Deus também, é ministério. Pastor, eu estou no ministério de Eli, ministério da cadeira. Eu só fico sentado, não faço mais nada para Deus. Não tem ministério da cadeira. O que é que você precisa fazer como uma meta? Vou começar como? De que maneira? Vou conversar com pessoas que fazem isso em outras realidades, para que eu possa viver essa realidade aqui. Tem esse trabalho aqui da igreja? Não tem? Eu vou me informar como é que eu posso fazer, vou apresentar para o pastor, vou começar, enfim, irmão, vida ministerial, vida acadêmica, vida profissional, uma atualização, alguma coisa que você pretende fazer. Vida financeira, olha aí, não dá para poupar 1.390 se a gente, né? Não tem como, tem que ser realista. Vou começar com 10 reais, com 20 reais por semana. Enfim, mensurável, atingível. E o lazer? O que a gente pretende fazer? Aí, não, pastor, não tenho essa... Mas tem que ter, irmão. O que é que Deus fez no 7º dia? Ele fez o quê? Isso é lazer. Você sabia que descanso é lazer também? Você sair, você espairecer, você pensar em fazer outra coisa, fazer um curso. Eu coloquei no meu lazer aqui uma coisa, depois eu conto, vou contar agora. É interessante, Glauber, irmãos, eu já fiz parte desse projeto aqui, dessas metas. Boa parte eu já fiz. É interessante que é para 2024, mas tem algumas coisas que eu já comecei a fazer. Não esperando o ano chegar, eu já comecei a fazer, por já ter meta, eu já coloquei como algo que eu posso começar agora, já estou fazendo. Então é bom você escrever, é bom você anotar, é bom você lembrar, como foi dito, fixar, para que você sempre lembre daquilo que você projetou para esse ano 2024. Amém? Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Semana que vem, quinta-feira, não é? Vamos continuar. Deus vai falar conosco como falou hoje. Amém, querido? Converse, vai estar os papeizinhos ali, ó, vamos deixar ali atrás, tá? Para os irmãos que não vieram hoje. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Faça uma oração, diga: Deus, me dê luz. O que é que o Senhor quer para mim? Talvez eu não esteja discernindo. Me ajuda, Senhor, a olhar para essas áreas que são importantes. Meu Deus, e poder colocar aqui algo que vai mudar o rumo da minha vida, a minha caminhada para esse ano 2024. Meu Deus, eu quero, e eu sei que cada um dos meus irmãos quer viver a Tua vontade, quer viver os Teus propósitos. Então, dá-nos a graça de entendê-los. Clareia, Senhor, diante de nós essa trajetória. E nós o entregaremos ao Senhor. Cada dia colocaremos diante do Senhor. Para que sejam coisas que glorifiquem o Teu nome. Para que sejam áreas que vamos estar traçando ali, que venham abençoar não somente a nós, mas outras pessoas. E que haja, Senhor, um crescimento. Que haja, Senhor, meu Deus, um romper em áreas que estão travadas, em áreas que estão paralisadas, que foram deixadas para trás. Que haja um romper nesse ano 2024, um crescimento para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa palavra que ouvimos, te agradecemos por cada vida que veio nessa noite adorá-lo, cultuá-lo. E que assim como aqui chegamos, Senhor, o Senhor nos leve em segurança e em paz para os nossos lares. Muito obrigado por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Mulheres, amanhã, casa da irmã Celi, igreja, café com louvor, não deixe de participar, vai ser uma bênção. E à noite, um culto de adoração. Karina, por favor.
Só um minutinho. Deus abençoe sua vida.